início a nossa jornada de cartel. A jornada, né, estava sendo organizada pela Cláudia, que estava na Secretaria de Cartéis, né, juntamente com a Abílio, que ficou na Secretaria do Ensino, né, nos 2 últimos anos. E aí a Cláudia, a gente está nesse momento de permuta, né, na nossa escola, acabamos de realizar a permuta dos lugares, então a Cláudia me pediu para dar continuidade à jornada, então, né, hoje eu estou aqui juntamente do Abílio, para a gente realizar nessa jornada, que é muito importante, né, um momento importante na nossa escola, já que a gente trabalha com o dispositivo do cartel, que é a base da escola, e essa é uma oportunidade da gente colher alguns efeitos desses trabalhos, né? Abílio, você quer falar? Posso passar para a primeira mesa? Não, pode passar. Foi importante o que você disse. Acho que você comunicou o que a gente gostaria. Está ótimo. Obrigado, Ana Luísa. Nada. Então, eu vou passar a primeira mesa, que é a Clínica com Ninhos. E aí, a questão que elas trazem é a cartel sem mais um. Então, é a Flávia, que é a PETA, da nossa escola, Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. A Valéria Martoglia, da Ereses. Daniela Gonçalves, da Escola Freudiana de Montevidéu. Lorena Geis, Escola Freudiana de Montevidéu também, e Carla Siliberto, da Escola Freudiana de Montevidéu. Então, é um cartel interescolas. Posso começar? Pode. Então, queria agradecer você, o Abílio e a Cláudia pela organização do Intercartel, que é super importante, um espaço super importante para a gente. O título, eu quero agradecer também aos outros membros do nosso grupo de convergência, eu vou apresentar também, queria que as meninas levantassem a mão para elas, que nem todo mundo conhece, né? Então, tem a Valéria Martoglia, da Ereses, Rosário, tem a Daniela Gonçalves, de Montevidéu, a Lorena Lorena Guess, Lorena Guess, e a Carla já está aí? Eu não estou vendo ela. Sim, Cadê já está. Carla Siliberto, isso, também de Montevidéu. Então, são 3 instituições entrecruzadas por 2 línguas, o português e o espanhol. Eu que estou aqui falando hoje, a gente montou um roteiro, eu estou falando aqui hoje em função da língua, que a gente achou que era melhor, né, por causa do português, mas a gente discutiu esse roteiro que a gente fez. A gente não vai trazer nenhum desenvolvimento teórico, a gente vai trazer, assim, recortou uma experiência pela qual a gente passou, e uma experiência que trouxe para a gente um questionamento sobre o que é um cartel, o que é um grupo, o que é o mais um. Então, a gente trouxe mais assim, o testemunho dessa experiência para a gente poder debater essas questões com vocês, né? Na verdade, esse título, A Cartel Sem Mais Um, foi um título dado pela Cláudia. A gente conversou um pouco e ela ela formulou esse título, né? Que eu acho que ela escutou super bem, porque eu acho que é disso mesmo que se trata, porque, assim, só para vocês entenderem, nós não somos um cartel. Embora estejamos aqui numa jornada de intercartéis, nós não somos um cartel, nós somos um grupo de trabalho. E foi justamente isso, né, assim, a diferença entre grupo de convergência, de trabalho e cartel, que fez a gente refletir mais sobre o que é um cartel, sobre o que é um mais um. Então, como eu disse, nós somos 3 instituições diferentes com 2 línguas, né? O que é, assim, muito interessante nesse grupo, que se constituiu a partir do movimento de convergência e das transferências de trabalho que se foram
se dando ao longo dos encontros em congressos e jornadas são as tentativas de nos entendermos. E é justamente nessa tentativa que se produz o mal-entendido, os tropeços e a surpresa, que, por sua vez, causa reflexões muito frutíferas. O primeiro encontro do grupo, então, assim, resumidamente, a questão é o seguinte: nos reunimos, então, em torno de um tema, né, a clínica com criança, e para constituirmos um cartel. No entanto, na hora que íamos, né, escolher o mais um, surgiram, então, formas diferentes de pensar esse mais um, né? O que causou, então, assim, né, assim, duas instituições tinham formas diferentes de conceber o mais um. E aí, o que a gente ia fazer com isso, né? Então, assim, o primeiro encontro do grupo se deu no dia 27 de julho de 2020. Portanto, ele tem mais ou menos 1 ano e meio. A partir de questões extraídas da experiência clínica de cada um, nos reunimos quinzenalmente em torno do tema Clínica com Ninhos. A proposta inicial era constituirmos um cartel. A Daniela Gonçalves, da Escola de Montevidéu, se encarregou de escrever o texto para inscrever o cartel na FIDE, afinando o título e a sua argumentação e a escolha do mais um. A mim, particularmente, me causou muita surpresa a sugestão do mais um realizado pela Daniela, porque, além de não ser um membro do cartel, era uma pessoa de uma escola diferente, que não compunha o grupo até aquele momento. Ou seja, assim, era uma pessoa, digamos assim, de fora, entre aspas, de fora do grupo. Além disso, houve um equívoco também com a FIDE, que recusou a nossa inscrição como cartel, argumentando que na ata da convergência afirmava-se só haver inscrição para grupo de trabalho. E isso, de fato, é um equívoco, porque pode ser inscrição tanto de grupo de convergência quanto de cartel. Então, assim, a partir desse equívoco, né, a gente, através desse mal-entendido, a gente produziu muito, né? Assim, a gente leu alguns textos, principalmente da jornada sobre cartéis realizados pela Maêutica, que é um texto de 1995, e também, assim, convocamos a Mara Mussolino para conversarmos sobre isso. E foi a partir disso, dessa conversa e da leitura dessa jornada, que descobrimos que a questão do mais um já foi um tema muito discutido entre os analistas de convergência, justamente pelas diferenças de posições das escolas. A direção, então, encontrada por eles, né, assim, para lidar com esse mal-entendido, foi a elaboração desse grupo de trabalho, que se diferencia do cartel em 3 pontos. Qual é a diferença, então, do grupo de convergência para cartel? Né? Então, no grupo de convergência, o número de membros é ilimitado, não tem restrições. Diferente do cartel, que a gente supõe 4 mais 1. Né? O tempo de duração também não é determinado, pode também ser sem restrições, diferente do cartel, que a gente tem uma ideia de 2 anos, né? E também não há o mais um, principalmente isso, não há o mais um em grupos de convergência, né? Então, dessa experiência, surgiu uma questão que trazemos hoje para debatermos juntos. O mais um é realmente necessário ou é uma questão lógica de funcionamento? E, assim, e por que o grupo de trabalho é possível como dispositivo? Né? O grupo de convergência é possível como dispositivo, né? Então, assim, só para a gente ter
para discutir, para debater, eu trouxe 2 pontos que eu acho que é importante. Assim. Para quem não sabe, né, a convergência, assim, o nome é Convergência, Movimento Lacaniano para a Psicanálise Freudiana. É um movimento entre analistas, fundado em 1998, em Barcelona, com o intuito de garantir e promover a transmissão da psicanálise. Então, assim, para isso, a convergência oferece uma nova modalidade de enlace entre analistas. E aí, assim, eu recortei, é uma citação que está na ata de convergência, que ela fala assim, que se diferencia da instalação do laço primordial e autoritário próprio de uma supra-instituição. Então, assim, de alguma forma, a convergência, ela se constituiu também em oposição à forma de transmissão que o Jacques Lamillère estava propondo até então. Então, diferente, né, da proposta do Jacques Lamillère, que é constituir uma instituição única, né, com sedes diferentes, né, a convergência ela é um movimento que reúne todas as instituições e mantém a diferença de cada instituição, né, mantém a singularidade de cada instituição. Né? Então, por isso que a instituição de Montevidéu, a Freudiana de Montevidéu, a Ereses, a Escola Lacaniana do Rio de Janeiro. Então, são instituições distintas, né? E o movimento Convergência se sustenta a partir justamente da diversidade histórica, geográfica e de línguas das diferentes posições associativas. Ou seja, ela opera respeitando as marcas singulares de cada escola. Então, assim, e o cartel, né, ele também... Então, assim, essa história do movimento de convergência, né, assim, de manter a divergência, as diferenças, eu achei importante, porque a nossa experiência com esse grupo de convergência, ele ilustrou justamente isso, né, assim, como que a gente lida com a diferença, não só entre as línguas, mas também na forma de funcionamento de cada escola, né? E o Lacan, assim, propôs o cartel em 1964, quando funda a Escola Freudiana de Paris, e aí eu trouxe uma citação da ata de fundação, onde o Lacan fala sobre o cartel e a escolha do mais um. Então, cito Lacan. Para a execução desse trabalho, adotaremos o princípio de uma elaboração baseada num pequeno grupo. Cada um deles será composto por 3 pessoas, no mínimo, e por 5 no máximo. 4 é a medida certa. Mais uma encarregada da seleção, da discussão e do destino da seleção reservada ao trabalho de cada um. Após um certo tempo de funcionamento, se proporá aos elementos de um grupo sua permutação para outro grupo. Então, assim, para ficar mais claro também, eu acho que é importante a gente colocar como é que cada escola funciona na escolha do mais um. A Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio, a gente funciona no seguinte, a gente se reúne em torno do tema e a escolha do mais um, ela se dá depois de algum tempo de funcionamento do cartel, né, do grupo, no caso, né, assim, porque é como se a gente estivesse nominando, né, assim, uma função que já está, de alguma forma, ali operando, né? E aí eu vou pedir para uma das meninas da escola freudiana de Montevidéu para explicar como que funciona a escolha do mais um na escola delas. Quem vai? Carla, Lorena, Daniela? Carla, ¿querés decirlo o lo...? ¿Sí? Bueno, Dale, buenos días Dani. a todos. Dale. Cualquier cosa agregan, suman. Buenos días a todos. Es realmente una alegría estar acá, participando. Y bueno, gracias por este espacio que me parece muy, muy valioso
ponernos a trabajar sobre las bases, como dijo Ana Luisa, como base de escuela, ¿no? Creo que las bases están en los dispositivos, ¿no? Nos ponen a andar a cada uno desde lo singular, pero también con un otro, convocando a un otro a trabajar, que es eso lo que estamos haciendo hoy acá. Y creo que eso es la base de Intercartel. Me gustó pila esa precisión que hacen, ¿no? Convocar al otro también en el entre, ¿no? Bueno, les cuento un poquito. Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos, digamos, queremos hacer, si es posible, lo más fiel a la propuesta de Lacan, ¿no? Con respecto al cártel, y está registrado en los estatutos de la escuela cómo se supone que funciona un cártel. Entonces, el punto inicial es que aquel que se sienta convocado por un tema o por una pregunta o por algo que se interrogue de su práctica, invita a otros interesados y ahí se va formando, ¿no? Como máximo 4, como mínimo 3, y en el andar del trabajo, 2 años, al finalizar los 2 años, se hace una jornada de cártel en la escuela donde se da a leer el producto trabajado en el cártel, y la elección del +1 se dice que debe ser alguien, tienen que encarnarse en alguien, ¿no? Y ese alguien, la escuela, que esto aprendí también en este trabajo que venimos haciendo en el grupo, es que hay una lógica común, que es esto, ¿no? Que el cártel como base de dispositivo de funcionamiento para trabajar con otros. Pero después van a haber especificidades de esa lógica, que también tiene que ver con una lógica, es cómo convocar a ese, si se convoca, el +1 es, digamos, trabajado en el colectivo, discutido, dialogado, y una de las cosas que se intenta es que no sea elegido por el que sabe más, por el que tiene una trayectoria, no depositar allí como un amo que tiene un saber absoluto sobre aquello, sino a partir de algo, de un tropiezo que sea en el devenir, y que alguien que oficie como restando algo de eso que no funciona o algo de eso que está obstaculizando el devenir del trabajo, ¿no? Entonces tiene que ser alguien, tiene que ser por fuera, no del mismo grupo, del mismo colectivo. Y por estatuto, si bien yo en aquel digamos, apunte que sacamos para invitar a Mara, y después que lo discutimos sobre los cárteles y eso, en la escuela por estatutos debería de ser de la misma escuela, no por fuera de la escuela, ¿no? Esa es una idea que tengo yo, pero en los estatutos es de la escuela. No sé, hay un pouco por aí. Aham. Obrigada, Daniela. A Carla e Lorena querem falar alguma coisa, Valéria? Porque, assim, se vocês quiserem acrescentando, pontuando alguma coisa, eu vou falando e se vocês podem interromper, tá? Bien, diga. digo algo. Buenos días. Pertenezco a Eresis, es una institución que hace muy poquito hemos fundado en la ciudad de Rosario, Argentina. Acá están compañeras de Eresis, Edith y Patricia, que les agradezco mucho que estén aquí hoy. Lo que le comentaba a Flavia y a las compañeras de Montevideo es que para nosotros esto es un tema en investigación. Nosotros estamos, precisamente como es una institución que hace muy poco nos hemos fundado, estamos investigando estos temas, estos dispositivos que, como bien decía Ana Luisa, son la propuesta desde Lacan. Es una propuesta que hace tanto en el acta de fundación de la Escuela Freudiana de París, como también en la proposición del 9 de octubre, en su propuesta de cómo pensar un programa de escuela, él lo constituye como los dispositivos, le da un trato especial a estos dispositivos y los organiza en la base de la institución.
Entonces nosotros estamos investigando sobre estas modalidades, estos dispositivos. Todavía no hemos definido por estatuto una manera de pensar el Plusan, digamos, el +1. Estamos en construcción y por eso para mí es tan importante, y les agradezco a Flavia y a las compañeras de la Escuela Freudiana de Montevideo y a la Escuela Lacaniana de Río de Janeiro, poder estar participando de estos espacios, porque posibilitan que uno vaya recogiendo otros saberes, otras experiencias, para también tenerlas en cuenta a la hora de definir nuestra posición. Dos cositas más. Cuando nosotros nos inscribimos en la convergencia, entonces encontramos con esta cuestión, que queríamos inscribirnos como cártel, pero se nos propone, se nos sugiere que optásemos por el grupo de trabajo, porque esta era una modalidad que hace unos años a esta parte se empezó a implementar en la convergencia, porque se encontraban que a la hora de reunirse entre colegas de distintas instituciones, no había una sola manera de pensar el Plusan, había divergencias, y había que pensar en una convergencia, en cómo poder encontrar una modalidad de trabajo. Entonces, por eso habían optado por esta modalidad de grupo de trabajo, que posibilitaba que el trabajo se lleve a cabo y no quedarse empantanados o estancados en estas aporías o diferencias de las distintas instituciones en cómo pensar el funcionamiento del +1. Por eso nosotros recogimos este aporte y decidimos constituirnos como grupo de trabajo. Lo que me parece importante señalar, y esta es la última cuestión que quería aportar, es que tanto en el grupo de trabajo que propone la convergencia como en el dispositivo de cártel, lo que también se favorece o lo que también se pone de relevancia, además de la función del +1, es la transferencia de trabajo. Y creo que eso es muy importante, porque la transferencia de trabajo es lo que posibilita un nuevo lazo entre analistas, un nuevo lazo social a la hora de poder pensar cómo nosotros los analistas nos reunimos para trabajar. Entonces digo, más allá de la cuestión y las diferencias que pudiesen existir entre cada una de las instituciones en cómo pensar el Plusan y entonces posibilitar el funcionamiento del cártel, me parece que algo que nos aporta el grupo de trabajo es que se privilegia la transferencia de trabajo, es decir, que la transferencia sea de trabajo, y entonces ahí hay un nuevo lazo que nos reúne, que nos convoca y que nos posibilita estar trabajando, como por ejemplo hoy. Así que yo les agradezco, para mí es muy importante porque es muy auspicioso. Así que gracias. Perfeito, Valéria, obrigada. Então, quero agradecer aos membros, não sei se porque, inclusive, as meninas de Montevidéu têm jornada acontecendo também na escola, né? Às 9 horas, por isso que a gente começou mais cedo hoje, então quero agradecer a participação de vocês todas. E, assim, não sei se ficou claro, eu acho que ficou bem claro, né, assim, com a fala da Daniela e da Valéria, que, apesar das diferenças, né, assim, na escolha do +1, eu acho que é importante colocar, assim, as instituições, elas convergem no que diz respeito ao funcionamento, na medida em que se esforçam para que o +1 não se identifique com o mestre. Então, eu acho que tem, assim, apesar das diferenças, tem alguma coisa em comum na forma, né, assim, de funcionamento da escolha do +1, esse cuidado, né, para que não se reproduza, né, esse funcionamento a partir de uma mestria, né, de um mestre, na verdade. Daí pensei, né, eu acho que isso é importante, o porquê que o cartel, né, assim como o passe, eles são dispositivos de base de uma escola, justamente porque eles funcionam de forma a provocar a queda do mestre. Né, assim, funcionam, né, assim, a forma de funcionamento vai por essa via, né, assim, de provocar a queda do mestre, né, assim, de um esforço para que não haja esse mestre,
E eu acho que, inclusive, o funcionamento da convergência, quando ela se propõe a reunir as escolas e manter a diversidade, tem também a ver com isso, né? Para que o mestre não se constitua aí também, né? Então, eu acho que assim, a questão que a gente... é isso. Eu queria só trazer mais isso. É isso. ¿Puedo agregar algo más? Claro. Sí, me parece que esto que, digamos, disparador, si es posible que funcione un cártel sin el llamado o el pedido de un +1, creo que puede ser una especificidad única de cada quien a la hora de trabajar. Eso se va a dar un producto de efecto luego de la experiencia. No sé si es posible decirlo anticipadamente. Eso creo que se puede dar a ver luego de trabajar, ¿no? Y se me ocurre pensar también, ¿qué lengua hablan los analistas? Cuando nosotros estamos entre lenguas acá y también a la hora de ponernos a trabajar, ¿qué lengua habla el analista? ¿Habla una lengua común que después en esa lengua común van a ver un producto efecto del trabajo con otros, donde la castración mediante va a ser lo suyo? ¿Y cuál es la lógica de un grupo de trabajo? Porque es bien interesante que Convergencia, que es movimiento por el psicoanálisis freudiano y lacaniano, propone que, digamos, no llegan a un acuerdo en relación al cártel, pero me hace pensar, bueno, ¿cuál es la lógica de funcionamiento de un grupo de trabajo para que no precipite algo de eso de quedar como muy unos con otros y generar una amistad y una fraternidad donde el producto se vaya diluyendo? Entonces yo creo que hay una lógica y que acompaña y que viene funcionando nuestro grupo, por lo menos desde esta experiencia, es que se constituye, funciona y va a haber una disolución, se va a disolver. El tiempo de disolución va a ser un acuerdo de cada quien a la hora de poder decir, ¿no? Bueno, hasta acá pudimos interrogarnos sobre aquello que no anda, porque nos convocamos a trabajar sobre clínica con niños, justamente porque es una clínica que tiene sus particularidades y realmente nos convoca día a día en el consultorio, ¿no? Entonces, justamente estamos con una temática que interroga vez a vez, y tanto es así que nos ponemos a trabajar un texto o hacemos un relato clínico de la práctica de cada una y formulamos la interrogante a partir de eso, ¿no? Bueno, un poco ahí. Gracias. Só para terminar, eu trouxe também uma citação da Mara Mussolino, porque a gente fez uma reunião com ela meses antes do falecimento, e aí eu achei que seria interessante a gente poder trazer uma citação dela, sobre o +1, e ela fala assim: se o +1 determina o funcionamento, ele não o faz no lugar de mestre. Pensamos o +1 como um lugar vazio, como uma função intercambiável que permite que algo se produza. É isso. Obrigada, Flávia e os colegas de Montevidéu e de Rosário. A gente podia passar o debate e já tem 3 pessoas inscritas. Então, eu vou pedir para as pessoas serem breves, né, a fazerem questões ou comentários. Vamos lá, Nazar, Márcia e Helena. Bom dia a todos e parabéns pela iniciativa, organização, inclusive colegas de outras instituições, de outros países. Isso é gratificante, é bacana. Agora, eu queria fazer uma pergunta inicial para todas. Quando vocês se dirigiram buscando uma inscrição do cartel, um possível cartel, na FIDE, no órgão da Convergência, se isso foi de caso pensado, se vocês pensaram sobre isso, se questionaram sobre isso. Por que eu digo isso? Porque
a convergência ela tem uma lógica própria, não é? E a formulação de cartéis, mesmo que seja, e é louvável isso, que seja assim, inclusive de outras instituições, outros países, quer dizer, isso não comparece como algo dentro da lógica própria da Constituição de convergência. Se foi a busca dessa recusa, se foi de caso pensado, porque foi não é uma coisa que não. Inclusive, nós já tentamos essas questões sobre o passe, por exemplo, e isso não é aceito, não é acolhido. Essa é a primeira questão. Não sei se querem responder, eu teria uma outra. Quando o título que o cartel propõe sobre o mais um, nós temos que lembrar que a Escola Freudiana de Paris ela organiza um evento longo sobre o mais um, em 1975, ano que Lacan vai ministrar, não é, formular o seminário RSI, colocando a questão do cartel, atrelando a questão do cartel ao Nobo Romiano. E outros elementos, articulando com matemática, dizendo que a matemática é a mais uma dos matemáticos, né? E que para a psicanálise não seria possível, porque a psicanálise é alguma coisa que está em aberto, né? Quer dizer, o inconsciente é alguma coisa a se formular, está sempre no só depois, é o tempo do só depois. E Flávia, quando você, na sua fala, coloca uma frase, ficou eu acho que precisaria reformular ou pensar, ou você explicar melhor. Quando você pergunta se o mais um é necessário, mais uma pessoa é necessário, e você coloca em seguida, eu não me lembro da frase, alguma coisa da lógica. Você poderia ler novamente, Flávia? Então, eu pergunto assim, leia a frase. É porque eu não vou conseguir ler. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Vou ler aqui. Espera aí. Espera aí. Ai, onde que eu botei? Se o mais um é necessário, ou se espera aí, ainda não achei. O mais um é necessário ao cartel ou é uma questão lógica de funcionamento? Foi essa a pergunta. Então, preste atenção na formulação da frase. Não é? Então, é justo porque é uma questão lógica. Sim. Ele não pode faltar, porque ele é o fundamento lógico desse pequeno grupo coletivo de Lacan, né, que vai fazer circular essa função de questionamento para que não haja grupo e que abra as portas para uma transferência de trabalho. Sim. Pois é, mas mesmo quando a gente não elege o mais um, ele está presente. Você acha que é necessário? Lacan é preciso, né? 3 ou 4 se escolhe e escolhe a mais uma, não é, que vai funcionar. E esse mais um, no andamento do cartel, ele vai fazer, se ele não ocupa o lugar e não lhe é dado o lugar de mestre, ele vai fazer circular essa função da pulsão de morte, não é? Onde cada um vai poder pensar a partir do inconsciente, que é uma coisa muito difícil. Pensar, se questionar. Então, ele faz circular essa função. Ele vai organizar, ele vai isso, e vai animar, não é? É uma função de quê? De insistir numa presentificação mínima dos efeitos de este abarrado, da iância estrutural. Então, é necessário, não pode faltar. O que é necessário é que não pode faltar.
Então a frase tem que ser, ele é necessário, não é? Tal, em função dessa razão lógica e estrutural. Sim. Mas assim, essa é uma questão importante, né? Essa é uma questão importante, porque, de alguma forma, o grupo de convergência, ele funciona. Então, assim, a segunda questão é o que faz funcionar um grupo de convergência, mesmo quando a gente não nomeia um mais um. Né? Eu acho que a Valéria, de alguma forma, trouxe essa questão. Ele só vai funcionar porque as instituições, os grupos analíticos das escolas, não estão funcionando, e aí elas vão se encontrar. É um encontro-desencontro, é um encontro-desencontro, não é? Tanto é que vocês lembraram muito bem, foi muito bem lembrado, essa questão do mestre. Uma das instituições mais importantes, lacanianas, mais importantes do mundo, ela, na fundação de Convergência, ela se retirou. Por quê? Porque não era devido dar um espaço de conferência para Charles Naumann. Sim. Exatamente. E aí a Associação Lacaniane, que hoje se chama Associação Lacaniane, ela... porque todos os grupos se apressaram muito em pegar essa coisa de lacaniano, né? O que antes era refutado. A Associação Lacaniane, ela se retirou. E foi um problema sério, porque olha o peso, né, de Charles Naumann. Sim. Mas parabéns. A gente tem até 9h20, já estendendo um pouquinho o horário para o debate. Então, eu proponho que a gente escute, né, as perguntas, e aí depois vocês fazem um fechamento. Márcia, né? Bom dia. E parabéns pelo trabalho. Gostei muito, porque fiquei assim com uma questão, né, que para mim é muito importante na minha pesquisa sobre voz, porque especialmente quando Daniela falou na convocação, né, eu fiquei pensando na invocação, no pulsional. O que seria, queria que vocês pudessem comentar, do invocante, dessa voz, né, no funcionamento desse cartel, pensando um pouco, né, nessa variedade de línguas, que é bem grande, mas eu acho que passa também pelos sotaques, né, pelos acentos, pelo ritmo de cada um, pela musicalidade da voz de cada um. Então, queria só que comentassem um pouco sobre isso. Obrigada. Parabéns. Helena? Oi, bom dia a todos. Nossa, Flávia, foi muita coisa numa fala bem curta. Nazar praticamente perpassou todas as minhas questões, porque uma das coisas que eu pensei era exatamente isso que vocês falaram agora. Será que é preciso nomear aquele mais um para que isso, de alguma maneira, se dê num grupo, como que vocês estão fazendo? Quer dizer, será que de todo isso não ocorre? Quer dizer, há a possibilidade de um funcionamento de um grupo como se ele pudesse funcionar como um cartel, né? Mais ou menos isso. O mais um, você falou isso, né? E eu também estudei muito numa época aí, o mais um. Ele ocupa, de certa maneira, o lugar do analista, né? Ele comparece como furo para que o inconsciente daquele grupo que está ali reunido num cartel possa, de algum modo, emergir. Que é isso que o Nazar falou, para que não ocorra mestria, para que não se dê... Mas eu vejo, na prática do estudo em cartel, falou, Nazar? Não do lugar do analista, o lugar analítico, da ânsia, isso, onde cada um poderá comparecer a partir de um pensar inconsciente de uma elaboração. Exatamente. É muito difícil. É a pulsão de morte circulando. Mas eu vejo, na minha experiência de cartel, é que só há uma produção realmente
que se possa dizer que ali há alguém daquele conjunto de pessoas que estão reunidas conseguiu trazer algo novo, se isso passou pela via do inconsciente. Isso, para mim, é claro. Sim. Tá? Senão, você vai e faz um trabalho mais ou menos como o que eu estou fazendo hoje, que é uma pessoa que está tentando estudar, que é sobre o cartel que eu vou apresentar mais tarde. E, assim, também trazer isso da queda dessa mestria numa escola, para mim, assim, escutar isso dessa maneira como a Flávia falou, porque é isso que eu tenho sentido nessas transmissões dos passes das nossas escolas de Vitória e aqui do Rio. E é necessário que isso ocorra, que não seja tanto Nazar, né, como uma figura. O Nazar, você, né, Nazar, nunca vai perder o seu lugar do desejo de fundar uma escola. Isso está em todos nós e está nesta escola. Mas as novas presenças de pessoas que puderam se apresentar para o passe, isso está mudando a configuração da nossa escola de uma maneira muito bonita e eu acho que muito positiva para todo mundo, até para você, Nazar. Obrigada. Eu falei muito, desculpa. Gente, tem mais gente inscrita, mas para a gente não avançar muito no tempo... Ana, só uma coisa, um segundo. Se interessarem, eu acredito que todos já têm, tem que se debruçar sobre um texto e ler algumas vezes da Brigitte Lemaire, Mathesis, Falha e Comunidade Psicanalítica. Então, vai trabalhar o coletivo de Lacan e a questão do mais um. Está na revista Dizer, número 14. Mas eu acredito que os analistas da Argentina, do Uruguai, tenham em francês. Senão, nós podemos passar esse texto em português. Se já não tem espanhol, Mathesis, Falha na comunidade psicanalítica. Flávia, tem mais gente inscrita, né? Mas para a gente não avançar muito no horário que a gente já está avançando, peço a Flávia para responder, e aí a gente passa para a próxima mesa, e as pessoas vão colocando as questões, né? Porque eu acho que várias questões vão comparecendo ao longo dos trabalhos. Ana Luísa, por que as pessoas não fazem as questões e aí depois a gente leva para o nosso cartel, discute lá, e aí depois, né? Talvez seja interessante a gente ter esse retorno. Eu retirei minha questão, eu posso fazer em outro momento, não tem o menor problema. Eu deixo para depois. Então tá, e era só a Tereza Nazar e a Tereza Meloni. E aí a gente passa para a próxima mesa. Então. Eu vou dispensar, então, a alegria de estar aqui mais no Intercartel, não vou falar disso e vou colocar essa alegria no desejo. Eu fiquei com uma questão, ouvindo todos, não sei se exatamente Flávia, mas em algum momento, é a questão do funcionamento, função. Eu acho que essa questão do funcionamento entre escolas diferentes e nacionalidades diferentes tem a ver com a linguagem, ou seja, com a cultura, com a linguagem, e com o sintoma de cada escola, com o sintoma de cada cultura, de cada país, etc., etc. Então, o que eu vejo que é um ponto de convergência são os princípios básicos da psicanálise. E aí eu tomo, mas que me vem à cabeça, a questão, a formulação do conceito de objeto A e do nó borroniano como os pilares que sustentam a questão do vazio, né? Que, portanto, vai comparecer no funcionamento, funcionar em torno de um vazio. Né? Por isso é que o funcionamento se sustém, e se sustém sempre numa diferença. Né? Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Então, Flávia, a gente queria agradecer a Flávia, as colegas de Montevidéu e de Rosário, e aí a gente passa, então, para a próxima mesa. Ok. Bom, agora eu passo a palavra à Márcia, que vai falar né, sobre o cartel Estudo sobre o Passe. Cadê a Márcia? Já estou aqui.
Bom, inicialmente eu quero agradecer, né, a oportunidade de trazer esse trabalho aqui, esse texto, né, que eu escrevi com questões, né, com questões a partir do que estamos vivendo no cartel Estudo sobre o Passe, que é composto pela Ana Luísa, né, Natália, Helena, estava falando agora há pouco, Caroline, né, sendo a Helena mais um, e eu que trago esse texto. Bom, eu intitulei, né, o trabalho que eu escrevi com passos, entre alguns passos e os estudos sobre o passe. E eu vou começar com um verso de uma canção. Vocês já viram lá na mata a cantoria da passarada quando chega o anoitecer? Os versos dessa canção, Penas do Tchê, representam uma das tantas associações musicais que me vieram ao escutar os textos lidos na devolutiva que ocorreu em minha escola, em outubro passado. Desde então, atravessada pelas várias canções que associava a partir dos textos, se fazia necessário, em minha formação, trazer ao intercartel essa discussão. Como a devolutiva de um dispositivo de passe traz tanta reverberação às pesquisas em torno do objeto voz e às possíveis articulações com a música, ingrediente que marca também a minha formação em escola. O que reverbera, que ressonância teria para meu percurso a canção Penas do Tchê, quando escutei Teresa Nazar lendo seu texto e articulando Monsieur, tu es, tu es. Fagner canta uma canção de amor. Amor de transferência, transferência ao texto, transferência de trabalho, significantes que nos provocam. Como o analista estuda? Em cartéis. Assim era chamada para uma jornada de psicanálise lá em 2016. De lá para este intercartel, textos e textos, grupos de trabalho, uma pandemia, a troca de analista e de supervisor, um dispositivo de passe operando em minha escola de formação. Não é pouca coisa. Compassos de canções e passos na escolha de um novo analista, fora da escola e nova supervisão na minha escola. Uma análise se interrompe, outra começa, uma supervisão finda, outra começa. E durante esse tempo, o cartel, estudos sobre o passe, iniciado em abril e inscrito em maio deste ano. Várias discussões em torno de textos de Lacan, de Dieveil, Teresa Nazar, Sônia Alberti, dentre tantos, e os eventos da Escola de Vitória, fervilhando em material para o cartel. Nomear, nominar, efervescência, pois, embora quinzenal, o cartel prossegue em movimento nas discussões que se estendem quase intermináveis pelo grupo de WhatsApp. O cartel em cada uma de nós, e em meu nó sintomático. Aí, meu desejo também em jogo, os estudos do passe, os estudos da voz, objeto intrigante e que vai impulsionando para outras línguas as bordaduras de Lalang em cada sujeito. Do que escutava nas discussões em cartel e as mensagens intercambiadas em WhatsApp, me chamava a atenção o humor, o riso, e mais um passo em meu estudo. Associações musicais, nonsense, pas de son, o passe e o compasso, a importância do humor e um lugar para o xiste, como lembrava Inês Catão, em cartel anterior, interescolas, que participei há tempos. Na devolutiva, que ocorreu em minha escola, fio condutor para essa participação de hoje, um texto discute o objeto A reciclável,
foi o que nos trouxe Daniel de Paola. Percebo isso na música, esse objeto A que se recicla na voz. E trago um fato recente. A morte prematura de uma cantora de 26 anos há pouco comoveu um país no acalanto das convocações da mídia jornalística. O real lhe deu visibilidade, para além do que fez uma voz em tantas apresentações artísticas. Quem foi Marília Mendonça? Quem ela é atualmente com o timbre eternizado? Esse fato recente mereceu uma reflexão, pois na homofonia entre idiomas, quando escutava Daniel Paola, Henrique Ratinho, entre outros, Jojo e o brinquedo ioiô, que vai e vem, fordar musical, me trouxe como relâmpago a cantora Jojo Todinho, cantora que traz um estilo personalíssimo, que ao mesmo tempo choca e diverte. O olhar se coloca junto à voz, pois tanto a falecida Mendonça e a muito viva Todinho, se não são tão agradáveis de ouvir o que essas mulheres cantam, nem por isso passam desapercebidas a quem olha. Será esse o caminho possível na travessia fantasmática? Podemos, em percurso de análise, pintar o quadro, a tela necessária a construir, mas nunca suficiente para que nela nos fixemos? Desidealizar a cada volta, a cada corte, a cada perda de gozo. O que experimentamos de reciclável ou transformador para o objeto voz em nossas análises? Chacrinha, mencionado nos textos de Teresa Nazar, e se não me falha a memória de Raquel Moscon, reciclou a tonalidade menor na sua discoteca, no seu cassino. Se no senso comum as canções em tom menor são associadas à tristeza, o ré menor, tonalidade que toco a canção no meu piano, lá no baile das chacretes, dá marcha ré no traço melancólico, convidando à dança e ao rebolado. Sim, porque para um dia bem fazer com seu sintoma, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. A arte, indicativo do que é frequentar o feminino. Assim escutei recentemente no grupo Sexualidade e Gêneros, ao final deste ano. E tudo isso faz parte de elaborações e estudos sobre o passe, porque acredito que cada um que se aventura em uma formação em escola já porta a semente do passe, que poderá germinar ou não, já que o passe é um dispositivo na formação do analista. Fazer uso depende do caminho de cada um e, como diz o poeta, se faz ao caminhar. Para tanto, há um trabalho de desconstrução do que foi, pelas malhas da neurose, solidificado. Aprender a escutar, a se escutar e decantar, desbastar sentidos, deslizar. Em meu caminho, para melhor articular o xiste, escutei ontem, com várias interferências de internet, o texto foi terminado ontem, então isso foi na quinta-feira. Escutei a apresentação de Vadson Damasceno, no grupo proposto por José Nazar, para formação de analista, na Escola de Brasília, como a Escola de Brasília. O nonsense está para o xiste. O nonsense musical atravessa a devolutiva do passe nas minhas construções e costuras entre o que aprendi, li e discuto. O passo de sentido, que tem a ver com a subjetividade do autor, determinante subjetivo, segundo Freud. Compreender o sujeito em que ocorre o xiste, ao do pensamento e o xiste falado, e uma diferença. No cômico não há necessidade de comunicação,
Mas no xiste, sim, é elaborado, tem algo de surpresa, elaboração inconsciente. Essa era ontem a discussão, anteontem, entre Vadson e Teresa Danzar. O xiste não se realiza sozinho, mas na comunicação de uma ideia a alguém. Lacan pergunta, é necessário a pessoa segundo a quem o xiste versa? No seminário 4, comporta a terceira pessoa. Que haja ou não 3 pessoas, a ternariedade é necessária ao desencadeamento do xiste. A segunda pessoa poderia ficar em suspensão. Por que o terceiro com maiúscula? A ele é comunicado o resultado do xiste que elabora. O xiste exige uma plateia própria. Que plateia temos hoje aqui? Tão difícil de ver todos. Há algo xistoso nas associações musicais? A toada do texto de Vadson, que fez seguir esse ponto difícil do que meu texto se propõe, a surpresa e o prazer entraram pela carne na escuta do passe júri, do cartel passe júri. E a isso foi impossível não escrever. Xiste, na primeira pessoa, acarreta prazer pela suspensão da inibição, mas não vem ao fim sem ter alguém que escute. Vadson comentou que a criança solta um dito sem receio, fala na lata, não tem gasto de energia. E o adulto tem a censura, o constrangimento para não pegar mal. Como me sinto neste momento em Intercartel, lidando com os pedacinhos de som e silêncio que Lalang tece em minha formação? Nas conversas com Sabatino Palma, aprendo um pouco mais sobre as tensões entre o sujeito e o grande outro. Cito uma mensagem que trocamos em WhatsApp, mensagem dele. Na Argentina, diferenciamos xiste, humor e ironia. Ligado à lógica do inconsciente está o xiste, a ironia é o supereu, e o humor como efeito do cômico. Disse a ele que ia trazer a questão assim, para o Intercartel, para seguir pensando xiste, piadas, tiradas humorísticas. E quando assistimos a uma performance, um Ney Matogrosso no palco, por exemplo, dele o sujeito colhe as filigranas da música, da voz, da surpresa. Só podemos olhar de onde viemos e seguir no carrossel que canta Johnny Mitchell. Mas na travessia de uma análise podemos deixar isso no lixo da melancolia e perceber algo além. Falar com consentimento, como trouxe o texto de Teresa Nazar, e talvez fazer a aposta de um tempo da delicadeza e seguir, não ao lado, mas num encantamento entusiasmado de uma invenção. Poderia ser meu trabalho comparado a um novelo em que retirei um fio, a melancolia? Sim, posso pensar que sim, que há horizontes coloridos, para o silêncio melancólico, para essa coisa cinzenta, brasas nas cinzas e fogo fato, como escutei em outro testemunho, o de Renata Vescovi. Mas isso será, quem sabe, outro texto, outro Intercartel. Mais estudos sobre o passe. Obrigada. Obrigada, Márcia. A gente abre as inscrições para quem quiser falar, colocar questões, comentários. Helena, você vai querer falar alguma coisa que você tinha comentado? Eu ia colocar lá meu nome. Assim, eu, a Carol e a Natália, e você, né? Não nos propusemos a falar hoje. O cartel, nem me lembro quando foi que ele foi formado. Acho que foi esse ano, né? A Márcia falou, foi abril. Foi abril, né?
Então, nós achamos que estava muito recente e tal. Mas o que eu achei muito interessante na fala da Márcia, eu não quis ler antes, ela mandou ontem no nosso grupo de WhatsApp, e eu gosto de escutar primeiro, e aí poder... primeiro, quando ela começou a falar, era música pura, tinha até rima, depois eu vou contar as rimas para ela. Ficou muito lindo. E ela trouxe muita coisa nesse texto. Ela falou não só das questões dela com relação ao cartel do passe, como o passe em si, e sobre a nossa posição na escola, e muita coisa mesmo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu gosto de falar sempre, que eu gosto da psicanálise divertida, que Lacan fala no Seminário 1. De uma certa maneira, onde eu estou tem diversão. E ela chama atenção para o fato de que o humor circula muito ali. Eu pensei, nossa, ainda bem que ela fez essa leitura, porque é assim que eu gosto, assim, é assim que eu me sinto bem. E a gente ama, a gente trabalha tarde da noite, entre aspas, na segunda-feira, todo mundo muito cansado, e a gente tem maior gás e fica trocando muito pelo WhatsApp. E sempre tem isso do humor. E com relação ao xiste, ironia e humor, concordo inteiramente com o Cátio, sendo que a ironia, que é algo da presença do super-eu, depende, porque quando vem como auto-ironia, eu coloco no humor. Aquilo que você pode ver em você mesmo. Essa é o único senão ao que ele trouxe. Obrigada, Márcia, lindo. E obrigada às meninas todas do cartel, porque a gente tem trabalhado muito e tem aprendido muito com isso. Obrigada, Helena. Eu acho que eu queria até fazer um comentário, não sei se vou comentando, Ana Luísa, ou deixo para... Pode comentar, dá tempo. Depois a Tereza levantou a mão que ela quer colocar. A psicanálise divertida, né? Isso eu acho que é um exercício, principalmente quando o super-eu é grandinho, né? Desenvolvido, então poder desbastar isso. E eu penso que um percurso que eu percebo que está sendo interessante é justamente trazer a diversão da música e poder tornar isso mais leve, dar mais leveza à psicanálise, né? Sem a exigência abissal que fica de conhecer absolutamente tudo e que não há, né? Não é por aí. E deixar esse inconsciente falar. Então, acho que essa dobradinha de música e psicanálise, ela dá samba, né? Obrigada, Helena. Hoje você trouxe poesia, né? Pois é, e está aí, né, na poesia também. Acho que não é à toa que meu grupo de trabalho se estendeu numa parceria com Cláudia para ano que vem, justamente para fazer essa articulação da poesia e música, né, que é bem interessante, é uma aposta. Tereza? Estava abrindo aqui o micro. Gostei imensamente do seu texto. Obrigada pelas inúmeras referências. Me causa, às vezes, um certo estranhamento quando alguém me cita. Enfim, mas acho que o que você disse, articulando, que isso que foi interessante para mim. Você articulou o que você experimenta nesse cartel que se formou em torno dos estudos sobre o passe, o que eu acho bem importante e interessante, provavelmente de uma curiosidade de cada um de vocês, em torno dessa questão que eu acho que é tão emblemática de uma escola lacaniana e, ao mesmo tempo, tão difícil, né? Tão complexa e intrigante ao mesmo tempo. Então, primeiro, queria parabenizar o cartel pela coragem de se debruçar sobre esse tema espinhoso. E a você, em especial, porque você trouxe, como bem disse a Helena, vários elementos interessantes, né? A propósito, não apenas da questão do passe, mas da questão da psicanálise enquanto tal.
né, da experiência de cada um em relação à psicanálise, a sua psicanálise, a sua análise pessoal, ao espaço de supervisão, como você citou, que muitas vezes é meio que deixado de lado. Isso é uma coisa curiosa. Fala-se pouco sobre supervisão nas nossas escolas. E você traz uma coisa que eu acho que é muito importante, que é essa presença desses dois objetos pulsionais que não encontram nenhum suporte imaginário, né, em objetos encontráveis no mundo, que é o olhar e a voz. Eu acho que uma análise começa por esses dois objetos e termina por esses dois objetos. E é claro que perpassa a análise toda, mas especificamente é algo, né, que se escuta e que pode, de fato, dar início à transferência numa análise e algo que se escuta ao final de uma análise também, que permite que uma análise se termine. Então, queria apontar esses dois elementos que me parecem bem importantes naquilo que você trouxe, Márcia. E uma outra coisa que aí faz referência à apresentação do cartel anterior, que a frase trazida pela Flávia logo no início me chamou a atenção. A Flávia traz a questão de que a pergunta, né? O mais um é necessário ou é uma questão lógica de funcionamento? Que era alguma coisa que eu queria que o cartel anterior pudesse explorar um pouco, né? Porque eu acho que essa pergunta ela é crucial. E nisso que você traz, Márcia, na sua apresentação, eu queria perguntar: vocês têm já um mais um ou vocês estão à espera dessa escolha? O que está em questão para vocês nesse cartel? Eu acho que, de alguma maneira, algo pode ser escutado na sua apresentação, mas eu pergunto a você e pergunto ao cartel, que eu sei que está todo, mais ou menos, pelo menos, todo presente aí. Vocês têm já esse mais um escolhido ou vocês estão esperando decantar algo, né, que possa emergir na experiência de vocês de cartel? Era isso. Obrigada. Agradeço muito, Tereza. Aí as pontuações, né? Eu fico pensando nesses dois objetos, né, de início, de final e de sempre, porque são objetos de desejo, né? Os dois articulados ao desejo. E eu penso assim que quando eu vejo, né, a forma como o cartel funciona, tem muito de desejo aí, né? Tem algo assim das nossas reuniões, das conversas de WhatsApp, como que isso fervilha mesmo. Eu usei esse verbo, né, em algum momento do texto, e isso está aí, né? Sim, a sua pergunta, né? Há um mais um. Quando eu apresentei o cartel, eu falei quem era o mais um. A Helena. Eu não ouvi. Eu não ouvi. Ela é o mais um, mas é interessante essa questão. Acho que é uma coisa para o cartel até, né? Você vê que eu recalquei completamente. Né? Mas isso e não foi gratuito esse recalque, não, né? Pois recalquei. Vai contar a nossa história? Pode contar. Posso contar? Se a história que eu estou pensando. Natália! Agora todo mundo vai falar. Lá vem ela, né? Lá vem ela para. Deixa eu contar o que aconteceu. Pelo menos foi a experiência que eu tive, né? A gente estava às voltas em decidir quem seria o mais um. E aí, eu não lembro agora exatamente o que foi, mas alguma fala da Márcia fez com que o cartel se direcionasse a dizer que ela seria o mais um, né? E eu levantei uma questão, eu falei assim, gente, até porque a Ana Luísa acho que não tinha ainda sido nomeada como a ME, né?
algo assim desse tipo. E aí eu falei assim, até porque a Márcia é a ME, então, sei lá, tudo a ver. Eu falei assim. E aí a Márcia me vem com a história de que ela não era ME. E aí eu levei um susto com isso, porque há meses atrás, né, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu tinha certeza absoluta que ela era ME, que eu tinha recebido um e-mail do Alexandre, né, da escola, dizendo que a Márcia tinha sido nomeada ME. E aí eu fiquei, gente, como pode? Eu recebi esse e-mail. Aí eu, Helena, você não recebeu? Helena, não. A Luísa, você não recebeu? Não. Eu, gente, não é possível. E assim, eu tenho certeza disso até hoje, que eu recebi esse e-mail, né? Então, devo ter sonhado, não sei. Não sei o que se passou, mas isso é uma lembrança assim, real que eu tenho na minha cabeça, né? Só que aí o curioso, né, que é assim, bem enigmático para mim, não sei bem a ordem aí, tá, do que aconteceu, mas a Márcia não aceitou ser o mais um desse cartel. PC também. Ah lá, a Alexandre escreveu, não enviei esse e-mail. Natália, eu acho que tem uma coisa importante de ser dita, é que a gente, na verdade, começou estudando, né, sobre o passe, naquela convocação da Secretaria do Passe, para que as pessoas se debruçassem sobre o tema, né, porque tinha um dispositivo, né, que a gente, enfim. E aí, na verdade, nós nos reunimos, eu, Natália, Caroline e Helena, como um grupo, né? E aí, em determinado momento, vieram, assim, uns 2 atos falhos da gente chamar de cartel. E aí teve a entrada da Márcia. Né? Então, assim, a Márcia chega depois, no momento em que a gente se transforma em cartel, assim, e passa a funcionar de uma outra maneira, né? E aí a Natália, como falou, a gente acabou meio que escolhendo a Márcia, e ela disse não, e aí a gente ficou num impasse ali. Mas, para mim, uma coisa que eu acho importante dizer é que nesse cartel para mim ficou bem evidente, é que o mais um é uma função, e isso roda. Então, assim, eu acho que tem momentos, por mais que a gente nomeie alguém, eu acho que isso roda, assim, não fica fixado numa pessoa. Sim, mas o que é negar uma nomeação? Isso que ficou para mim como um enigma, né? A gente falar assim, então, Márcia, você é o mais um. Ela, não quero. Isso para mim ficou muito enigmático, né? Assim, isso nunca tinha ficado, isso não era uma possibilidade para mim, né? E aí eu, caramba, isso é uma possibilidade? Se negar? Não sei, né? E assim, essa história assim, é uma história tão curiosa, porque eu dividia consultório com a Ana Luísa, né? Durante alguns anos a gente dividiu sala não, né? No mesmo lugar. Aí eu lembro do dia que eu cheguei no consultório, falei, Ana Luísa, a Ana Luísa ainda não era, você vê o tempo que tem isso, ela ainda não era membro da escola. Falei, a Márcia foi nomeada ME, ela, que legal e tal, conversamos sobre isso, gente, surreal, e nem aconteceu, né? Então, gente, que e-mail foi esse? Que acho que tem mais gente. Então, tem Nazário e Rosângela. Márcia, eu proponho, se você topar, a gente passa a palavra, eles colocam as contribuições e a gente fecha. Para não Isso. Esgotar o tempo. Eu tenho um comentário a fazer, né, do que foi falado, mas, enfim, deixa eu escutar a Rosângela e o Nazar. O Nazar primeiro, acho eu. Veja bem, tudo é louvável, não é? E, ao mesmo tempo, não é louvável. Psicanálise sempre tem não é? Tanto para a mesa anterior, como esta, tanto na mesa anterior como nessa, me veio à mente o sofisma dos prisioneiros, do tempo lógico, do Lacan, de 1945. Quer dizer, que eles, não é? Um dos prisioneiros vai, bate a porta, diz a cor, há um erro, e sempre que há um erro, há um retorno e há a possibilidade de um pensar, de um trabalhar, de um
de refletir. Na mesa anterior, quando batem a porta para se inscreverem como um cartel e a FIDE diz não, que sejam um grupo, esse cartel pode buscar uma insistência de criar algo novo na FIDE, algo novo na Convergência. Não é? Insistir. Não é? Porque se isso compareceu, é porque alguma coisa também do outro lado requer uma pontuação. Não existe verdades absolutas. Tanto é que a Convergência ela foi fundada como uma resposta ao movimento mileriano. Não é? E, nesse sentido, vai demorar anos, talvez décadas, para esse significante convergência encontrar os elementos de significante nele mesmo, não é? A partir dele mesmo. E, quando vem agora essa história do cartel do passe, somente uma falou, as outras não falaram. Então, é hora de pensar nesse intervalo, nesse buraco, é hora de pensar. E psicanalista, eu acho que o psicanalista ele habita a escola da humildade, de uma boa humildade, em termos de questionamento, de repensar. Eu tenho me debruçado muito num texto sobre passes, sobre passadores, Felipe Julian, e ele vai, em um dado momento, remeter à distinção do público de Freud e do Oeflin-Kais, que é um grupo público comum, em que ele fala da questão do autorizar-se por si mesmo e por alguns outros, mas de uma preocupação para que não haja, preste atenção nisso, dentro de um grupo analítico, de uma escola, uma histericização, não é aquela tal da historicização que se fala no passe, é histerização em relação ao passe, em relação ao autorizar-se por si mesmo, quando o público de Freud é tomado por um outro público, que não o público que requer o júri, que requer a comunidade analítica, que requer uma escola. Então, nesse sentido, abre brecha para um pensamento, esses atos falhos. Isso é lindo, não é? Mas é lindo quando se faz um bom uso, se pensa, se questiona, e seria a hora, se aceitasse não diria aconselhamento, uma dica, isso me bate sempre. Assim. A proposição de 9 de outubro, quando Lacan introduz a questão do passe, ele dá um espaço enorme para a questão da transferência do sujeito suposto saber. E seria lindo se pessoas mais jovens na psicanálise pudessem trabalhar mais a questão, esse retorno à transferência, porque não se trabalha mais a questão da transferência e de sujeitos suposto saber. Pudesse, assim, verificar por que Lacan vai trabalhar tanto isso na proposição. Por que razão? Se ele já havia ministrado um seminário sobre transferência. Por que na proposição, que é o que ele diz, o seu ato analítico, ele vai colocar algumas páginas sobre transferência e sujeitos por saber, onde ele introduz uma tema da transferência. É Nazar, isso. vou pedir para... obrigada, Nazar. Rosângela, viu como ser eu breve, sou porque a gente tem que... Obrigada, Nazar. Falou coisas muito importantes, né, Ana Luísa? A gente não tem muito tempo para comentar, mas... Sim. Rosângela, né, ainda... Parabéns, Márcia. Só um segundo. A questão da escolha do mais um, quando há um estranhamento de um não, de receber um não, porque houve um erro. Porque houve um erro. E é em cima desse erro que o grupo tem que se pensar e se questionar, não é tamponar em seguida. Houve um erro. Sim, sim. E sobre isso eu queria comentar. Deixa eu escutar a Rosângela. Obrigada. Eu gostaria de recortar só uma frase sua, Márcia, onde eu acho que linka ali o que a Helena comentou do seu trabalho e o que a Tereza comentou também. Você fala a seguinte frase: falar
consentimento. E aí eu li falar consentimento. É isso. Bacana, bacana. Dá para eu comentar brevemente, Ana Luísa? Obrigada. Em breve, porque a gente já passou bastante tempo. Super breve. Eu quero agradecer, primeiro que tudo, a todos os comentários, né? Agradecer a você, Rosângela, essa sua escuta, né? Que eu levo para seguir com o meu trabalho. Eu queria comentar um pouco dessa questão que o Nazar levantou, que foi super importante, né? E esse erro que precisa ser conversado em cartel e tal. Eu faço, né? Eu estudo canto lírico, e às vezes acontece de eu cantar com microfone, né? Às vezes eu canto sem microfone e às vezes com microfone, dependendo do ambiente. O canto lírico com microfone, a gente em música diz que tem um momento que estoura o som, né? Que o som fica potente demais por conta dos agudos da voz e tudo. Então, o cantor precisa de saber, assim, a justa medida de se aproximar e de se afastar, dependendo do trecho da música. E eu acho que, quando houve a conversa sobre o Mais Um e sobre o AME, esse não se deu aí justamente porque era barulho demais. Eu falei, eu vou me afastar um pouco, porque não tem como nesse momento, né? Para eu poder entender melhor que e-mail foi esse, como é isso. E aí eu recuei, né? E eu acho que isso é uma coisa para o cartel ir digerindo e trabalhando. Muito, muito obrigada a todos. Obrigada, Márcia. Obrigada aos que colocaram as questões. Então, a gente passa à próxima mesa, que é o cartel do virtual ao real, destino da psicanálise. Tereza Meloni, Abílio Ribeiro Alves, Gabriela Reis, Thaisa Castilho e Vadson Damasceno. Então, eu vou aproveitar e falar alguma coisa que eu ia escrever, mas não deu tempo. Adorei a metáfora do afastamento do microfone, Márcia, porque isso tem tudo a ver, na minha leitura, que o Nazar falou, da questão da humildade do analista. Não sei se é isso que ele quis dizer, mas é como eu tomei, né? Esse passo atrás, né? Esse espaço, que eu acho que tem a ver com a questão dos 3 prisioneiros, né? Olha para um lado, olha para o outro e decide. Não que esse olhar seja decisório, mas esse olhar, de certa forma, baliza a solidão da decisão, que é do ato analítico ou da fala do analista. Então, foi uma sorte eu falar depois de você, que eu pude pegar esse restinho. Bom, eu, curiosamente, para hoje, ou eu escrevo um texto, ou eu falo, solto, depois fica meio desalinhado. Hoje eu fiz um negócio esquematizado. Então, eu vou falar primeiro sobre o desejo, depois sobre a formação do cartel, a questão do saber e não saber, o Mais Um e a clínica no cartel. Olha como eu estou organizada, gente. Bom, sobre o desejo. Assim que a gente foi acometida, né, por nós todos, né, não só a comunidade analítica, mas todos, eu acho, de uma maneira semelhante, de uma maneira comum a todos, né, por essa questão da pandemia e das dificuldades, dos afastamentos, das rupturas, enfim, do isolamento, das viradas de perna para o ar, de ponta cabeça, como alguns diriam, eu fiquei muito... Quer dizer, eu, como vários colegas, já atendíamos, né, através do virtual, através da internet, etc. Mas foi preciso que viesse, né, essa onda de pandemia, esse mal-estar, para que eu me sentisse muito incomodada e tivesse que fazer alguma coisa, dizer, produzir alguma coisa, arrancar alguma coisa de mim para sustentar algo que eu já fazia. Olha que interessante isso. Né? Mas que eu fazia sem nunca me inquietar com isso. Né? E essa inquietação, então, me fez procurar formar um cartel para estudar isso. Né? E aí eu destaco o mal-estar,
pode nos levar à queixa, né? A queixa, e pode nos levar a isso que eu estou chamando de inquietação, um significante que eu já ouvi aqui hoje. Então, eu comecei a procurar pessoas para formar o cartel. Eu não anunciei, como eu costumo fazer, estou com vontade de fazer um cartel sobre tal tema e deixar que pessoas se aproximassem. Eu fui procurando um a um. Eu vou nomear aqui, um deles foi o Abílio, o outro, o nosso colega Plínio, que já não está aqui. E assim, por motivos diferentes. Plínio, por exemplo, eu chamei porque ele ficou profundamente incomodado. Eu não vou dizer afetado, porque não foi só afetação, foi tomado mesmo de uma dificuldade, um embaraço, para usar inibição, sintoma e angústia, né? Vou usar esse significante, embaraço. Ele ficou embaraçado com essa questão. Abílio, sei lá por quê, porque eu acho que ele domina um pouco esse negócio de internet e tal, e é um cara para frente. A ideia que eu tenho do Abílio é que ser um cara para frente, assim. E fui chamando um, chamando o outro, etc., para formar esse cartel. Bom, então, é isso que eu tinha a dizer sobre o desejo. Sobre a formação do cartel, né? Então, começou dessa maneira, e é curioso, né, que acabou se formando, a formação do cartel foi a partir de curiosidades. Parece que o Abílio fez contato com o Watson, a Thaisa, que está lá no outro continente, na lateral sul do mundo, né? Aliás, está bem distante da gente, espero que ela esteja aqui hoje, e até com as questões de fronteira para retornar ao Brasil nesse momento, né? Que ela está na África. Eu estou ressaltando isso para a questão das diferenças, das distâncias, da aproximação, etc. Então, constituímos um cartel e começamos a funcionar. E aí, a gente não tinha escolhido mais uma, já estava mais ou menos combinando o dia e tal, para funcionamento, e aparece, né, a figurinha que está aí, que vai falar depois de mim, que é a Gabriela. Eu queria tanto, não sei o quê, e falou com o Abílio, que é uma pessoa, né, do relacionamento até familiar dela. E o Abílio trouxe essa questão para o cartel. E eu fiquei, gente, mas o cartel já está funcionando. Quando os 4 se escolhe mais um, não entra ninguém, não sai ninguém. Mas como eu tenho sempre tomado a questão dos dispositivos atravessado, porque, assim, o dispositivo não é regra, os dispositivos, né? Nada na psicanálise pode ser tomado como regra. Então, atravessado por esse questionamento, né? O que está fazendo essa pessoa que chegou atrasada, dizendo, mas eu quero, e ela insistiu com esse eu quero, com um, com o outro, falou comigo. Enfim, então, entrou alguém quando o cartel já estava funcionando, e aí, então, se constituiu o cartel, se constituiu o mais um. A questão do saber e do não saber. Eu fiquei pensando que uma das coisas que eu identifiquei na minha inquietação é que eu sou jurássica com essas questões de internet. Tenho netos, tenho filhos, mas ninguém tem paciência de ensinar nada. Então, eu vou aos trancos e barrancos tentando fazer alguma coisa e tem que fazer nessa via. Não tem outro jeito mais e agora vai ter que ser assim. E continuo com essas dificuldades enormes, já disseram fazer curso, não faço, enfim. Então, eu fiquei pensando na questão do saber e do não saber. O que me inquietou, eu acho que se eu dominasse a internet, eu talvez não tivesse feito esse percurso a partir para a constituição desse cartel, né, desse tema. O que me fez ficar muito incomodada é que, além desse real da pandemia, que nos jogava de uma maneira inquestionável a uma nova prática que nos era estranha e, às vezes, até um pouco rejeitada, digamos assim, que é essa questão do virtual, repetindo, se eu tivesse o domínio, eu talvez não ficasse tão inquieta. Então, foi o não saber que me fez me mover. E aí eu vejo a função do não saber levando a inibição, né? E levando a angústia. Inibição, sintoma e angústia. Né? Quer dizer, o não saber tem, né, esses dois puts, esses dois impulsos. Né? Bom, a questão do mais um, do nome e da função. Eu fiquei aqui com a questão,
a Tereza e as outras pessoas comentaram, do recalque do nome, né? Não prestei atenção que era Helena, mais um do cartel e tal, ou recalquei, alguém falou, acho que foi a Helena mesmo que falou, esse recalque não é qualquer coisa, e eu fiquei pensando na função do recalque, né? E a função do recalque não é sobre a função do mais um, não sobre o funcionamento do mais um no cartel, a função do recalque é em cima do nome. E é curioso que a nomeação em si, ela é o próprio recalque, né? O nome é o efeito de um recalcamento de algo do real, que comparece, portanto, no simbólico como nome. E aí eu insisto, né, que, embora o Nazar falou do necessário, né, que no primeiro cartel se discutiu a questão do necessário de nomear alguém para esse lugar, etc., né? É necessário que se nomeie, mas a questão do necessário é aquilo, né, que cessa de se inscrever, né, de alguma maneira, fica lá. E não pode ser tomado dessa maneira, como algo fixo, esse nome, né? Desde que esse nome possa ser recalcado, haverá realmente a função do mais um, que, na verdade, é mais um menos um. Ou seja, essa função do mais um coloca o real e, portanto, o inconsciente em trabalho de cartel, né? Por isso, eu acho que ele tem que ser, o nome tem que ser recalcado, né? Aí é curioso também que já é o segundo cartel que toda vez que tem que se fazer alguma coisa, eu tenho que olhar lá nas mensagens do WhatsApp para ver quem é o mais um, porque eu nunca sei. Uma vez eu estou procurando, mas você. É você que é o mais um. Eu não sabia mais se era eu que é o mais um. No nosso cartel, o mais um está lá na África, né? O nosso mais um tem do outro lado do Oceano Atlântico. Bom, e, por último, a clínica no cartel, né? Assim, eu não sei bem, quer dizer, eu não esperava que fosse um cartel que se falasse tanto, que as pessoas falassem tanto da sua experiência clínica. A gente tem textos, a gente segue textos, né? Trabalha esses textos, mas nos encontros do cartel, o que comparece é como cada um está lidando com as questões que o texto coloca. Existe textos do Lacan, que a gente está lendo, a gente está trabalhando no livro do Quilé, Lacan, Freud, e o texto está ali, um texto produzido por um autor, outro, né? Mas é curioso que os encontros do cartel, esse texto, o texto que comparece aos encontros, é um texto que a gente produz a partir do que a nossa clínica está nos apontando a partir das questões do texto do outro, digamos assim, né? Eu faço cartel há muito tempo, o tempo todo que estou na escola, e eu nunca vi um cartel tão clínico. E agora, para terminar, eu fico pensando nessa questão do virtual, e vou deixar como questão. O que não é virtual, né? Numa fala? A gente pode chamar esse encontro aqui de virtual, e se vocês estivessem todos lá na escola, todos, não sei se seria possível, né? Tem gente até do como eu estou falando de muito distante, mas não seria virtual, né? Quer dizer, a linguagem em si não traz uma virtualidade. Quer dizer, quais os limites disso que a gente bota online, né? Numa linha, e quando está presencial não é online, não é virtual, né? O que é a real presença do analista, uma questão que eu já trouxe, diferentemente da presença real do analista. Vou repetir, real presença do analista e presença real do analista. O que é a presença que é real? Né? É o real na presença. Enfim, era isso. Obrigada. Bom dia, gente. Eu vou falar um pouquinho aqui também, um pouco também do que a Tereza já disse, né, sobre essa experiência que eu estou tendo aqui no cartel. E eu entrei na escola tem mais ou menos 2 anos, um pouco antes da pandemia. Eu creio que eu ia conseguir aproveitar um pouco, né, das atividades presenciais, mas não foi bem assim que aconteceu. E não é à toa, né, que hoje eu estou fazendo parte desse cartel sobre psicanálise online e sobre o desafio, né, nos novos tempos. E aí eu vou falar para vocês um pouco dessa minha experiência, desse primeiro cartel que eu participo.
e como que ele tem se dado, né, alguns recortes que eu venho trazendo também. A minha entrada no cartel, ela se deu de uma forma diferente. Eu estava terminando a pós-graduação e fazendo um artigo com o tema "Será possível a psicanálise online?". Em alguma apresentação que assisti da escola, ouvi a Teresa Meloni comentar sobre esse cartel. Fiquei muito interessada com o tema, mas descobri que já estava em andamento com 4 integrantes. Mas mesmo assim, eu insisti e perguntei se poderia participar. Os membros se reuniram para discutir e acharam que seria interessante a minha entrada, para movimentar um pouco mais a discussão. Meu primeiro cartel, a primeira experiência real do que antes eu só ouvia falar e ficava fantasiando como seria. E como já aprendi, o cartel não foi bem o que eu idealizava. O silêncio toma conta de mim nos encontros e fico na expectativa de absorver o máximo de informações que passam por ali, para em algum momento eu poder fazer o mesmo e me ver como eu vejo os participantes. Mas, de novo, como eu aprendi, é impossível absorver tudo, porque é sempre algo que escapa. E, além disso, seria também impossível ver-me como os vejo, ver-me vendo-me. Para mim, a psicanálise online se mostrou muito possível. Digo isso não só pela sessão entre analista e analisante, mas a psicanálise em si, no que consiste a formação do analista. Iniciei a minha clínica na pandemia. Nunca tinha atendido no consultório, no setting analítico, até então tradicional. A partir daí, me vi imersa no mundo da psicanálise, nos seminários no Zoom, lives no Instagram, grupos de estudo, supervisão, minha análise pessoal, pós-graduação, cartel, curso de introdução, tudo online e tudo psicanálise. Muitos encontros, mas encontros sem corpos. Sendo assim, o que pensar sobre a presença do analista? Para acontecer, é necessário um encontro entre corpos? Ou seria uma presença de uma acolhida onde eu endereço e o endereçamento redunda numa produção? Pelo que estamos estudando no cartel, entendo que essa produção está relacionada às formações do inconsciente, do analisante, quando o paciente se inclui no seu sintoma. E temos visto isso acontecer nos atendimentos online. Em junho do ano passado, recebi uma ligação de uma pessoa que mora em Pacaraima, em Roraima, buscando terapia. Começamos as sessões online, e ela usa a escrita como ferramenta, e muitas vezes ela me escreve, como esta vez. Se eu fosse eu, de Clarice Lispector. E se? Se eu fosse eu, seria cobaia de Deus. Você é psicanalista, está aqui para me compreender, mas você é você. O que faz a psicanalista também é você. Acho muitas vezes que você não me entende, como outra subjetividade entenderia melhor, ou de cara. Mas talvez não seja isso. Suas perguntas são de psicanalista, mas a psicanalista é você. E quem é você? Pois é, eis. Esta noite sonhei com você, mas você era Adriane Garcia. Mas o rosto não era de nenhuma. Você ouvia minha mãe falar de Édria, você era minha amiga. Embora você era também você, e não a minha amiga. E a Adriane Garcia. Acho também que você era um pouco da Amália. Se eu fosse eu, não fingiria, e como na loucura, deixaria falar alto o inconsciente. Essa ideia do setting eletrônico, desse enquadro que se desloca do espaço físico referido a uma forma de se relacionar, foi enfatizada. Entendemos que no atendimento online, a gente conseguiria preservar a estrutura transferencial. A presença do analista, através da sua escuta, sua disponibilidade, sua voz, até mesmo seu olhar por trás da câmera, isso tudo, essa presença se mostrou radicalmente possível no modo online. É presencial ou é virtual? O olhar do analista presentifica uma presença, a voz uma escuta. Tem que ter câmera? Não necessariamente, porque o olhar e a voz têm uma relação tão interessante, assim como na frase. Olha só, do modo como você falou, eu logo vi que você ia dizer isso. Olhar na voz. Olhar e voz têm uma dimensão para além do microfone e câmera, que produzem a ideia de uma presença do analista que leva até uma relativização se o presencial está em oposição ao virtual em se tratando do setting analítico. É isso, gente. Muito bom.
Tereza e Gabriela, acho que são as duas, né? Então a gente abre para o debate, não é isso? Isso. Então estão abertas as inscrições. Nazar levantou a mão. Vai lá, Nazar. Está fechado seu microfone. Abriu. Parabéns. Primeiro vamos à questão da estrutura, do funcionamento do cartel, não é? Parece que havia mais um membro, né, um elemento do cartel que morreu. Certo ou errado? Não, ele morreu antes do cartel se constituir, ainda na fase apenas do convite. Foi a primeira pessoa que eu convidei. Depois já mataram logo, assim, para te situar. No presencial. Para te situar. Foi chamado o Plínio, que veio a falecer. Aí, chamei o Plínio, chamei o Abílio. Um faleceu, o outro ficou vivo. Não havia começado ainda. Não. Tá. Uma coisa que eu queria enfatizar é de que maneira nós poderíamos contar de uma forma mais dialética de trabalho, de trocas, para ver as crises de um cartel, um problema, com a Secretaria de Cartel. A Secretaria de Cartel ela é um lugar para poder dialetizar com os cartéis, acolher, escutar as crises, convocar outros membros para trabalhar essas questões conjuntamente e por aí vai. Só para a gente lembrar que existe uma Secretaria de Cartéis e ela é da ordem do necessário que ela se efetive como uma presença marcante no funcionamento dos cartéis. Não é? Essa questão do atendimento virtual, presencial, virtual, veja bem, foi uma questão que se impôs. Ela se impôs em função da pandemia. Foi muito bonito e interessante que, em março do ano passado, quando isso tudo começou, o presidente do Banco Itaú deu uma entrevista no jornal O Globo e disse: agora eu estou mais feliz e eu não preciso mais acordar segunda-feira pela manhã, me arrumar, pegar carro e ir até o meu psicanalista ou minha psicanalista. Então, alguma coisa que vem e se impõe. E a gente poderia se perguntar, e se houvesse uma recusa por parte dos analistas em função de uma sintomática, de uma questão... Cada um é cada um. Não é porque é psicanalista que não tem sintoma. Não é? E a verdade, ela advém a partir do sintoma de cada um. São particulares as verdades. E se houvesse uma recusa? Quantas demandas estariam abortadas pelo mundo? Não é? Aí vamos para a questão do atendimento virtual. Haveria uma diferença do presencial? Sim ou não? Se sim, nós temos que dizer alguma coisa. Se não, nós temos que sustentar isso. A questão de teorizar sobre isso, nós podemos falar sobre isso, mas de teorizar, penso eu que seja muito cedo ainda, porque nós temos que ver o andamento das transferências, como é que tem se dado, quais os resultados, não é? Das interpretações, das intervenções, o resultado em termos de mudanças subjetivas do lado do analisando, se realmente alguém entra em análise, e se entra é a partir do quê? São questões. Não é? Sair
questões em aberto. Isso é bonito porque convocou os analistas a um lugar que Lacan, na abertura do seminário, uma parte do seminário 11, ele vai falar isso da psicanálise como um campo que se perde de saída. Eu não me lembro da frase. Mas, no seminário 11, há um capítulo que chama Presença do Analista. Quer dizer, seria possível um psicanalista criar as condições analíticas para que, no virtual, uma análise aconteça, em termos assim de sustentar uma transferência, que esse sintoma para o analisando, ou seria uma questão do psicanalista? Não é? Haveria diferença? Vai se chegar a um ponto que um psicanalista não vai ter essa preocupação, tal como quando começou o lacanismo. As pessoas que se submetiam a análise com cronologia, quando buscavam um lacaniano, há um dado momento em que não perguntam mais. Buscam uma análise, entram em análise e não há mais essa preocupação com o tempo, isso ou aquilo. Vai depender do psicanalista. Tudo vai depender da presença do psicanalista e como o analista vai poder sustentar isso que Lacan coloca nesse capítulo, no seminário 11, a presença do psicanalista. Parabéns. E, Gabriela, gostei muito, viu? Teresa Meloni colocou uma questão do saber que me veio à tona o seguinte. Mas existe o não saber. Vou concluir. Existe a questão do não saber. Então, badalado do não saber, do analista, etc. e tal, que inaugura uma análise, etc. Mas faltou, talvez você colocar, Teresa, a questão do não querer saber de nada disso. Aí entra a questão em relação ao saber do âmbito da neurose, não é? Do início de uma análise e o andamento de uma análise, de não querer saber, que é diferente de não saber. É isso. Desculpe, tá? Abílio, está com a mão. Como é que está o nosso tempo aí, Ana Luísa? Eu também estou preocupada aí com o tempo. A gente tem 7 minutos para fechar a mesa. Tá. Não, eu queria... Eu faço parte desse cartel e é interessante, né? Porque quando... queria falar em primeiro lugar a questão da secretaria de cartéis, né? Queria lembrar que o Plínio não só foi cogitado, convidado para esse cartel, como ele era o secretário, né, na Secretaria de Cartéis, nessa direção, né, que estamos terminando agora. Então, portanto, acho importante lembrar, né, que esse lugar ficou vazio, quer dizer, um lugar enlutado, né, por um bom tempo. Retomar essa secretaria, fazê-la funcionar, não é qualquer coisa, né? Nós temos aí, né, nesse caminho, né, no caminho desses 2 anos, né, toda uma dificuldade com isso, porque se trata, né, de que perdemos um colega recentemente, é um luto que não se faz de qualquer maneira. Então, obviamente, que a Secretaria de Cartéis ela enfrentou essa questão recentemente, né? Então, queria destacar isso. Teresa Meloni me convida para uma expectativa, né? E eu entro, obviamente, por um outro viés, né? Isso é que é interessante, né? Na verdade, eu trouxe para o cartel a minha dificuldade, a minha contrariedade, o meu ceticismo inicial quanto aos atendimentos online. Eu estava muito contrariado, né? Não acreditava, né, muito nessa possibilidade, né? Então, eu quero dizer
dizer que, nesse momento, o que a gente tem levantado e tem sido muito interessante, acho que o Nazar fez várias questões aí sobre isso, é que se há diferenças, e eu penso que há diferenças, né, elas vão se colocar. Elas não estão ali, né, talvez nas precipitações imaginárias que a gente faz dessa diferença. Quando a gente começou a estudar, a gente tinha assim, algumas hipóteses, né, já colocadas de uma forma um pouco precipitada, do atendimento online, presencial. A gente tem desconstruído um pouco esse imaginário, né, para poder pensar justamente o que faz essa diferença. Faz diferença? Então, eu penso que, como tudo isso é muito recente, a gente está vivendo isso ainda, né, num tempo muito recente, isso vai se colocar, né, para a gente na medida de um tempo ainda em jogo. Aí, né? Interessante que Gabriela diz aqui, né, que ela começa a experiência dela clínica, né, pelas análises online, né? E eu, justamente, que também faço parte desse cartel, eu entro nesse cartel justamente numa posição distinta, que é de quem resiste, né, aos atendimentos online. Então, esse cartel ele tem trazido essas discussões muito ricas e pulsantes a respeito dessa, né, dessa novidade que é o atendimento online. Enfim, é isso que eu queria colocar. E é da resistência que nasce a psicanálise, né, em Freud. Quer dizer, o que nós vamos ter que ver são os preconceitos, não é? A questão dos preconceitos. Penso que sim, Nazar. Eu queria falar uma coisa aí sobre essa questão da resistência. No seminário do ato, o Lacan fala que a resistência é estrutural, é do discurso. Ela está no início da análise. Ela fundamenta a análise. É só isso que eu queria. Se não houver... Não houver mais pessoas... Se você quiser comentar... Eu queria comentar, senão não dá tempo, rapidinho. Bom, enfim, destacando algumas coisas da fala do Nazar, né? Essa questão da imposição, né? Quando ele diz isso impôs, né? Assim, me veio assim, só por associação livre mesmo, a questão desse real que se impõe, e, em contrapartida, eu pensei na escolha, né? A escolha no sentido de você poder dizer quem sou eu, né? É alguma coisa que você... A escolha te dá essa possibilidade, digamos assim, né? De uma identificação de quem sou eu. E eu aí coloco uma questão. Se a função analítica e o trabalho do analista dá chance de qualquer escolha, né? E é uma questão que eu coloco meio que respondendo. Não há escolha. Sempre há uma imposição do real numa abordagem que se faça pela via da psicanálise. Agora, Nazar, essa questão do cedo demais, que você falou, só depois, algum tempo e tal, eu fiquei pensando, não concordo muito, que o que seria cedo demais, né? A gente sabe que essa questão do cedo demais e do pouco mais de tempo, né, está em torno do tempo, né, que é o real, né? Mas você me fez pensar por que esse cartel é um cartel que fala, a gente traz o tempo, a gente se expõe o tempo todo à nossa experiência clínica. E eu fiquei pensando que é exatamente isso que é cedo demais ou tarde demais, né? Procrastina, ou cedo antecipa e tal, que o mais e o menos, que eu reporto a questão do mais um, é a mesma lógica, esse tempo de mais cedo demais e o tempo tarde demais, também coloca a mesma lógica, né? Essa imposição de um real, só pode ser realmente pela via da clínica. Só que eu não concordo que a gente tem que esperar essa clínica se fazer. Bom, enfim, se eu concordasse, não teria disparado atrás desse cartel. Mas eu entendo que, por isso, é que é um cartel que a gente fala o tempo todo, não, porque eu atendi não sei o quê, porque eu atendi uma pessoa em cima da clínica. E esse não querer saber, eu achei engraçado isso, né? Porque é um não querer saber que não é da ordem da vontade, da decisão. Né? É um não querer saber do hora, como você falou, da questão da neurose. Né? É diferente. Mesmo a gente dizendo que quer saber,
a neurose, né, nos impõe uma evitação, uma rejeição, né, que não tem nada a ver com o não saber, que imobiliza, que faz trabalhar. Gostei, obrigada. Obrigada, Tereza. Nazar, é porque se eu te der a palavra, a gente vai atrasar muito, senão não vai atrasar. Não vai atrasar. Você disse que tinha 7 minutos. Não, mas já acabou os 7 minutos. Não, 3 já foi. minutos. Senão a Tereza falou que ela tem horário, ela é a última mesa, então para a gente não atrasar a última mesa, a gente precisa avançar. Eu também tenho horário aqui. E aí a próxima mesa